Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo aqui do canal Mestres BI. Eu sou o Fernando Carmo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a diferença entre colunas calculadas e medidas. Muito bem pessoal, já quero começar esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal, deixe seu like, ative as notificações para que você seja lembrado toda vez que sair um vídeo novo no canal. O tema desse vídeo é um assunto que eu recebo muitas dúvidas nas minhas redes sociais, nos meus cursos e até mesmo por e-mail. Fernando, qual que é a diferença entre colunas calculadas e medidas? E além disso, quando eu devo utilizar uma coluna calculada, quando eu devo utilizar uma medida? São essas perguntas que eu vou te responder agora e a gente vai entender a diferença entre colunas calculadas e medidas. Então, vamos aqui para o meu computador e vamos entender essas diferenças. Muito bem, pessoal, eu já estou aqui dentro da minha máquina virtual e se você quiser acompanhar comigo essa aula, você vai encontrar aqui na descrição do vídeo esse código aqui da linguagem M. Você vai copiar ele, vamos aqui no Power BI, fechar essa janela, Get Data, Blank Query. Em Blank Query, nós vamos até Advanced Editor e aí nós vamos substituir esse lettering pelo que nós acabamos de copiar. Done. E eu vou chamar essa tabela de F-vendas. Muito bem, vou dar um Enter, nós temos aí a nossa tabela F-vendas. O que nós temos de dados aqui, pessoal? Nós temos uma tabela de vendas, onde nós temos o ID da venda, a data da venda, o produto, o preço unitário, a quantidade de vendida e a categoria. O que eu quero calcular aqui, lembrando que colunas calculadas e medidas são recursos para a gente fazer cálculo. E eu quero calcular aqui o seguinte, eu quero calcular o preço unitário pela quantidade vendida. E aí nós teremos o total da venda. Bom, existem algumas formas da gente fazer esse cálculo, tanto com coluna calculada quanto com medidas. Vou clicar aqui em Closing Apply. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é criar uma coluna calculada que vai multiplicar o preço unitário pela quantidade vendida. Então, vou clicar aqui nos três pontinhos New Column, ou eu posso vir até aqui em modelagem, eu tenho a opção New Column aqui também. Deixa eu mudar aqui a nossa visualização para a aba de Data, para a gente enxergar os nossos dados. Bom, eu vou criar uma nova coluna. Vou dar um zoom um pouco melhor aqui para vocês. Quando nós estamos criando uma nova coluna, eu vou chamar isso daqui de total da venda. E quando nós estamos criando uma nova coluna, a gente consegue referenciar direto o valor da nossa linha do preço unitário com a quantidade vendida. Por quê? Porque a nossa coluna calculada ela é Row Context, ou seja, ela é calculada num contexto de linha. A gente tem um vídeo aqui no canal explicando Row Context e Filter Context. Se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card aqui em cima para vocês. Bom, qual cálculo eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o cálculo do preço unitário vezes a minha quantidade vendida. Esse é o nosso total da venda. Ok? Vou dar um Enter e nós temos aqui o nosso total da venda. Se eu voltar para o nosso relatório, vou inserir uma tabela com a ID da nossa venda. Não vou sumarizar, vou deixar aqui Don't Summarize, produto, preço unitário, quantidade e total de vendas. Deixa eu aumentar um pouquinho isso daqui para vocês poderem enxergar. Acredito que um 16 aqui seja o suficiente. Maravilha, também vou mudar o título. Muito bem, pessoal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o preço unitário, quantidade vendida e total da venda. É possível a gente fazer esse cálculo também com a medida calculada? Sim, é possível, tá, pessoal? Quando nós precisamos fazer um cálculo a nível de linha dentro de uma medida, nós precisamos utilizar funções do DAX, que são funções de iteração. O que essas funções fazem? Elas fazem o cálculo aqui no Filter Context, elas criam as medidas, porém elas vão iterando linha a linha. Para a gente fazer essa iteração, nós temos algumas funções no DAX que terminam com X, que são as funções iterantes. Bom, vamos lá, vamos criar então uma nova medida. Eu vou criar uma nova medida dentro dessa própria tabela aqui, né? Clicando em New Measure ou modelagem nova medida, tanto faz. E aqui, pessoal, eu vou chamar de soma total das vendas. Então, soma
total das vendas. Para fazer essa soma, como nós precisamos fazer um cálculo dentro da linha, eu preciso de uma função iterante. Eu vou utilizar a função SUMX. A SUMX, ela nos solicita como parâmetro uma tabela, que é a nossa tabela F-vendas, e a expressão, qual o cálculo que eu quero fazer? Eu quero fazer o cálculo do preço unitário vezes a quantidade vendida. Vou dar um Enter. E aí eu vou arrastar essa medida para dentro da nossa tabela. O resultado, nesse caso, é exatamente igual tanto para a coluna calculada quanto para a medida. E aí você pode estar se perguntando, pô, Fernando, se os valores e os resultados são exatamente iguais, qual que é a diferença, então, entre uma medida e uma coluna calculada? A diferença, pessoal, é que uma medida ela é processada em tempo de execução. A partir do momento que eu coloco uma medida dentro de uma visualização, dentro de um visual, de um gráfico, essa medida ela é calculada. Quando nós estamos trabalhando com uma coluna calculada, essa coluna ela já é calculada em tempo de carregamento, em tempo de atualização dos dados. Toda vez que eu clico aqui no refresh ou toda vez que eu carrego esses dados para dentro do Power BI, essa coluna já é calculada automaticamente. Outra diferença que existe é que a coluna calculada ela fica armazenada no modelo do Power BI, ocupando espaço, e no momento que você abre um arquivo do Power BI no Power BI Desktop ou sobe esse arquivo lá para o Power BI Service, você vai consumir memória do seu computador aqui no Power BI Desktop ou memória do seu Power BI Service. Com as medidas isso não acontece, porque ela é calculada, ela é processada em tempo de execução. Então essa é a diferença básica entre colunas calculadas e medidas. E aí você pode estar se perguntando, beleza, Fernando, eu entendi essa diferença entre colunas calculadas e medidas, mas quando que eu devo utilizar uma, quando que eu devo utilizar outra? Em vias de regra, pessoal, você deve utilizar as medidas sempre que você puder, porque ela não vai ocupar espaço no seu modelo, você não vai ter uma coluna a mais dentro do seu modelo e ela vai ser processada, você não vai consumir memória do seu computador ou do Power BI Service. Porém, existem casos que você vai precisar sim, em algum momento, utilizar colunas calculadas, principalmente quando você precisa colocar um dado da coluna calculada em um slicer. Esse dado ele vai ser um filtro, você não consegue arrastar uma medida para dentro de um slicer. Eu vou mostrar isso daqui para vocês aqui. Bom, aqui dentro do nosso arquivo, eu vou adicionar um novo slicer, redimensionar aqui esse slicer. Se eu tentar arrastar a soma total, você vai ver que eu não consigo colocar essa medida dentro de um slicer. Por quê? O slicer ele só permite colunas. Então, eu vou pegar aqui a nossa total de vendas e vou arrastar para um slicer. Aqui eu teria sim que trabalhar com uma coluna calculada. Por exemplo, eu quero vendas que vai de 10 mil a 20 mil. Se você quer colocar isso dentro de um slicer, você não consegue fazer com medidas, você precisa trabalhar com colunas calculadas. Outro ponto bastante importante, e é um erro que a gente comete normalmente no início, quando a gente está começando a trabalhar com DAX, é a gente querer utilizar as funções que nós criamos uma medida dentro de uma coluna calculada ou vice-versa. Deixa eu mostrar esse erro para vocês. Bom, eu tenho aqui uma função que eu utilizei para criar uma medida. Eu vou pegar essa mesma função, a SUMX, e vou criar uma coluna calculada com ela. New column. Eu vou chamar aqui de teste1. Só para a gente não misturar as coisas. Teste1, dei um Enter. Olha só, a gente conseguiu criar a nossa coluna calculada teste1. Mas vamos ver o que acontece quando a gente arrasta essa teste1 para dentro da nossa tabela. Deixa eu até mudar um pouco a tabela aqui de posição para a gente poder aumentar a largura dela. E eu vou colocar a nossa coluna teste1. Olha só, os valores eles estão aqui repetidos, porque a nossa SUMX ela pegou o valor total de vendas. Então a gente não consegue trabalhar com a função que a gente criou uma medida dentro de uma coluna calculada. E o inverso também é a mesma coisa. Então deixa eu excluir essa teste1. Vou tirar ela da nossa tabela. Vou pegar aqui o total de vendas. Olha só, nós temos aqui esse cálculo. Eu vou criar uma nova medida. Vou chamar essa medida de teste 2. E eu vou tentar colocar aquele cálculo que nós fizemos. E aí o Power BI ele mostra pra gente que tem um erro. Por que ele está mostrando esse erro pra gente, pessoal? Porque é o seguinte, quando a gente vai tentar criar uma medida, essa medida ela precisa ter um contexto.
E aqui nós estamos pegando valores, campos, sem contexto nenhum. Toda vez que nós vamos criar uma medida, a gente precisa de um contexto. Por quê? Medidas são filter context, ou seja, ela está no contexto de um filtro. Se ela não tem um filtro para ser inserida num contexto, ela não consegue realizar este cálculo. Diferente de uma coluna calculada, porque ela está num contexto de linha, ela é row context. A gente sempre cria uma coluna calculada em row context, tá? Então, por isso que a gente não consegue aqui criar uma medida com o mesmo cálculo que nós criamos uma coluna calculada. Ok, pessoal? De forma resumida, colunas são row context e você vai criar uma coluna quando você tiver que inserir esse valor dentro de um slicer, dentro de um filtro. Fora isso, quando você tem dados que você vai fazer cálculos, o ideal é sempre trabalhar com medidas. Medidas são filter context, mas existem funções do DAX que alteram esse contexto da medida e acrescenta também o contexto de row context dentro de uma medida. Beleza, pessoal? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, a diferença entre medidas e colunas calculadas. Bom, então, mais uma vez, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixe seu like nesse vídeo se você gostou, ative as notificações para você se lembrar dos próximos vídeos. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, até o próximo e bons estudos!